Fala aí, galera. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Espiritismo Descomplicado. Depois de um período grande aí de ausência das gravações, eu tentei me justificar para vocês algumas vezes aí sobre minhas ausências, né? Que estava muito difícil, muitos compromissos, mas como eu percebi que sozinho eu não dava conta de continuar as gravações aqui do canal, eu resolvi convidar uma tropa e alguns amigos, né, que eu tenho certeza que vão contribuir, vão agregar bastante aqui para o nosso debate sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, de uma forma descomplicada, que é o objetivo do nosso canal. Né? O objetivo aqui é que possamos debater, conversar, né, sobre espiritismo, falando sobre temas da atualidade, sobre situações do dia a dia, né, mas tirando aquele ar um pouco academicista, rebuscado, e tentando falar de uma forma um pouco mais simples, tá? E aí eu queria apresentar, queria que eles se apresentassem aí, os nossos amigos, novos amigos do canal, que vão estar com a gente sempre agora aí, né? Que é o Miguel e o Edmar. Queria que vocês se apresentassem. Ed, quer começar? Posso? Eu sou o Edmar Júnior. Muitos me conhecem como Ed. Sou espírita desde os 2 anos de idade, já tenho praticamente uns 46 anos que eu sou espírita. E atuei em várias casas espíritas pequenas e também durante muitos anos na Federação Espírita Brasileira, não só no movimento espírita, junto do Conselho da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional, como também na área de infância e juventude. E estamos aí entrando nesse projeto maravilhoso do Fortunato Júnior, que esperamos auxiliar com algumas ideias, algumas visões, algumas interpretações dessa nossa doutrina fantástica e consoladora. Legal. E eu me chamo Miguel Galdino, também trabalho na FEB, trabalho no ESG, estou aí frequentando os centros espíritas desde 99, então eu me dei conta que agora vão fazer 25 anos, então todo mundo velho de movimento aqui. Já fiz umas participações especiais aqui no canal no passado, né? E eu acho que espero que daqui para frente a gente consiga estar aí apimentando os assuntos, né, para trazer a doutrina para o nosso dia a dia. Então, beleza. Bom, gente, nós selecionamos alguns temas que a gente vai tentar trabalhar aí no decorrer dos meses, das semanas, e a gente vai começar com um tema hoje que é bastante atual, e queria passar a palavra para o Miguel, que ele vai fazer uma introdução aí sobre o nosso tema, né? E vai conduzir o nosso debate aí no dia de hoje. Pois é, pessoal, a gente estava aqui pensando, né, qual era a melhor forma de voltar com o canal, qual que era a melhor forma da gente iniciar esse nosso modelo aqui dialógico, dialético, né, de trocas. E uma das coisas que a gente costuma ouvir muito, né, é quando a pessoa começa a frequentar um ESG, começa a frequentar um centro espírita, é muito assim, quando pega as obras básicas, vê aquela escrita rebuscada, muitas vezes aquela tradução do Guilhom Ribeiro, e a pessoa fica meio assim, nossa, mas parece assim, tá tão embolorada essa escrita, né? Quando vai ver que Kardec, na verdade, era o Hippolyte Léon Denis Rivail, que era um francês, que nasceu em 1804, que tal, né? Escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, foi, né? É tratado como codificador. As pessoas ficam pensando, nossa, mas será que a doutrina é do século XIX, né? Será que a doutrina ela segue um pensamento que era útil para a humanidade ali de meados do século XIX? Ou a gente ainda consegue, né, aproveitar ela em pleno Brasil de 2024? Então, eu queria começar perguntando para o Ed, o Ed, o que você acha? A doutrina é aplicável ou não é aplicável hoje em dia? Cara, isso é muito interessante, né? Na verdade, assim, o grande lance da doutrina espírita é que ela pega, ela estuda, inclusive, ela tem no seu tríplice aspecto, né? O religioso, o científico, o filosófico, ela se atém a ideias que praticamente são atemporais. O que a gente tem que ter muito claro na nossa visão de mundo é que nós mudamos, a nossa sociedade muda muito. Então, algumas informações, elas podem até pelo vício, não digo vício, mas uma tendência até cultural, né, de ter interpretações diversas sobre determinados assuntos. E nós corremos esse risco, apesar da doutrina espírita ser muito nova, muito recente, nesse contexto histórico, ela já sofreu muitas interpretações e foi modificada, às vezes até intencionalmente, para atender determinadas vontades. A grande realidade é que ela é, sim, algo atual. Porém, nós precisamos, assim como o próprio codificador nos trouxe, que iríamos ter uma necessidade de ter atualizações, principalmente naquilo que se diz respeito ao avanço científico, que foi brutal e continua sendo brutal a cada dia. Nós temos que ter esse cuidado de, quando a ciência comprovar algo,
vamos ficar com a ciência, né? Mas nos aspectos religiosos, nos aspectos morais, nas máximas do Cristo, elas são incontestáveis. Só que nós somos seres imperfeitos. Nós não podemos confundir o espiritismo com o espírita. Este é o grande ponto. Legal. Muito bom. E você, Antônio, você acha ainda que a gente consegue atualizar ou precisa ser atualizada? Como é que você enxerga isso? Cara, eu acho que a doutrina espírita ela continua muito atual, né? Ela vem dos espíritos, né, para nos auxiliar nesse processo, nessa nossa caminhada. Claro que até a gente estava debatendo no estudo, hoje eu e o Miguel a gente estava participando do estudo do ED, né? E a gente colocou algumas fontes que até o Miguel deu uma atualizada ali, né? Assim, que estavam com algumas colocações preconceituosas, né? Mal colocadas. E é importante a gente sempre contextualizar, né, e fazer uma análise crítica. A gente também, como espírita, a gente não pode receber cegamente, né? A gente tem que analisar, passar pelo nosso senso crítico, pelo nosso crivo, né? Claro que a gente, olhando as nossas obras básicas ali, a gente consegue ver uma fortaleza ali, uma base sólida, né? Mas a gente precisa sempre tentar ser críticos sem fugir das bases, né? E claro que essa questão, principalmente que o Ed colocou, da ciência, né? A ciência tem trazido muita coisa, né? Muitos debates hoje. Eu até, há umas 3 semanas atrás, eu estava nos Estados Unidos e entrei numa farmácia lá e estava vendendo lá aquela revista, era a revista Time, era uma edição especial da revista Time, falando sobre vida após a morte, né? Então, pô, uma das revistas mais conceituadas do mundo, né? Debatendo esse tema, né? Então, trazendo isso à voga, né? E, claro, um tema que a gente debate aí dentro da doutrina espírita, quer dizer, na doutrina espírita, pelo menos, desde 1800 e tanto, né? Mas que é um tema que já está aí no mundo desde sempre, né? Legal. E aí, voltando, Ed, você tinha comentado, né, sobre ter ideias atemporais. Mas e se essas ideias atemporais são atemporais, o que que a doutrina trouxe de novo, então, para essas ideias? Ou só a gente está só repetindo o que a gente sempre falou? Não, interessante. Se você analisar, o próprio nome é uma codificação. E está trazendo coisas que já existiam, não é invenção de nada novo. Ele está te explicando coisas que talvez o nosso intelecto não alcançava. E esse talvez seja um grande problema. Além de, ele é uma solução, mas também é um grande problema. Porque nem todos, ainda mais num contexto de um país como o nosso, Brasil, que ele luta bravamente para que as pessoas tenham acesso à educação, que consigam ter uma visão mais completa sobre as coisas, a gente ainda tem muita carência, muitos tipos de pobreza moral, intelectual, financeira, e às vezes esse conhecimento que parece ser novo e às vezes muito complexo, forma rebuscada até de explicar como ele funciona, ele fica inacessível, inalcançável, e isso afasta. Este é um problema da doutrina espírita que nós devemos, ao longo do tempo, trabalhar isso com muito afinco. Porque eu não posso, por exemplo, esperar que uma pessoa passe a gostar de músicas clássicas só quando ele souber tocar o piano, o violino, o violoncelo. Isso vai demorar muito. Eu não posso esperar que ele entenda a doutrina espírita só depois que ele tiver um nível superior, que lê 800 livros por ano. Nós temos que materializar isso de uma forma prática, no dia a dia, né? Esse é um grande desafio da nossa doutrina. Eu acho que uma Você tá- vantagem, desculpa, eu acho que uma vantagem dentro disso que o Ed está colocando é que o tema espiritualidade, ele de certa forma é um tema que desperta a atenção de todo mundo, né? Assim, eu acho que a primeira coisa que tem que despertar é a curiosidade, né? Assim, então muita gente tem aquela curiosidade de saber, nossa, né? Todo mundo tem alguma coisa desde criança, né? Assim, ai, vamos fazer aqui a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso, né? Vamos nos comunicar com os espíritos. Então, todo mundo tem um pouquinho, né, dessa questão de, poxa, é interessante. Posso até não acreditar, mas eu acho que a gente tem a doutrina espírita e nós, espíritos, o movimento espírita, a gente tem que aproveitar esse interesse que as pessoas como um todo têm pelo tema espiritualidade, mesmo aquelas que são um pouco mais descrentes, mas que quando passam por um momento de dificuldade, vão procurar lá uma cirurgia espiritual, né? Vão procurar um atendimento Exato. na hora assim, um espiritismo, que mais na hora do sufoco, o povo vai procurar, vai ter que recorrer a tudo, É, né? Recorre a tudo.
É muito Isso é interessante. E de verdade. alguma forma é isso que a gente está fazendo aqui, é exatamente essa é a nossa proposta, por isso que a gente até escolheu esse tema para iniciar, que é justamente para a gente tentar fazer essa tradução. Eu acho que nós que estamos engajados no movimento, a gente que está aí nesse estudo, nessa lida aí há muitos anos, eu acho que a gente também tem esse papel, nessa responsabilidade. Então é por isso que eu queria perguntar para vocês, assim, traduzindo, né, para as pessoas assim, que estão assistindo. Qual é o ponto? O que que vocês acham que a doutrina trouxe de mais importante para vocês? Qual é o maior diferencial que vocês veem que fala assim, não vale a pena eu estudar, seguir estudando, porque para mim a doutrina, sei lá, é consoladora por causa disso. Para você, Ed, o que que você acha que é o maior diferencial? Interessante. Assim, são dois pontos para mim que são extremamente claros e que transformam toda a minha forma de referenciar o mundo. O primeiro delas, que de forma assim inequívoca, nós somos seres espirituais eternos, que de vez em quando temos experiências materiais encarnados. Esta informação, ela muda todas as nossas referências de tempo, de espaço, de conhecimento, de capacidade, de quanto eu tenho que me dedicar, em que velocidade. Eu preciso realmente ter pressa, eu preciso fazer de qualquer jeito. Mas eu, eu mereço, vale a pena continuar insistindo no errado? Só que isso, para mim, foi um grande diferencial. E que as relações espirituais são possíveis entre os dois planos. Isso nos dá uma visão de mundo, de existência, que transcende o nosso entendimento. Eu sou geólogo, a gente tem uma visão muito do micro ao macro, uma visão fractal, né? A gente vê que as coisas se reagem, se interagem em tantos aspectos, em tantos planos, em tanto tempo, e isso também acontece na nossa evolução espiritual, no nosso ser. Eu sou o Edmar agora. Na verdade, o meu caráter, a pessoa que eu sou, é uma soma de várias personalidades que eu já tive, que eu já vim acertando, errando, e a mistura disso, e o resultado disso sou eu hoje. Talvez hoje eu seja a minha melhor versão. Se eu fosse um livro, a edição mais revisada, cheio de problema ainda. Mas eu sou o melhor eu no momento. E com certeza, logo, logo eu seria um pouquinho melhor. Isso, para mim, é a magia da doutrina espírita. Ótimo, falou de seres espirituais e essa comunicabilidade. Para você, Antônio. Para mim, o ponto-chave que a doutrina trouxe, que muda totalmente a perspectiva, que muda o jogo, né, digamos assim, é essa perspectiva de vida futura. Então, no momento em que eu passo a ver a minha vida como assim, opa, peraí, amanhã, quando eu morrer, tem alguma coisa, tem responsabilidades. Então, assim, o que eu fizer aqui está impactando no meu processo, na minha caminhada. Então, eu acho que pensar em uma vida futura muda o jogo totalmente, né? Porque eu passo a ter uma responsabilidade maior sobre a minha conduta na minha encarnação, né? Sabendo de que forma isso vai impactar. Eu acho que esse é um grande problema da nossa sociedade hoje. É essa falta da crença na vida futura. Porque quando você não acredita na vida futura, né? Inclusive, eu tenho muitos amigos assim, pessoas muito inteligentes, pessoas que, pô, pessoas boas, enfim, isso não vai influenciar, mas que não acreditam em nada, não acreditam, acabou, cara, amanhã acabou, né? E que eu tenho certeza que se passassem a ter talvez essa crença na vida futura, isso impactaria de uma forma muito positiva, né? E aquelas pessoas também que estão num caminho errado aí, que estão num caminho de que, tanto faz, né? Sem responsabilidade nenhuma também, acredito que teria um impacto, né? Claro que tem gente que mesmo sabendo, continua fazendo errado, né? Porque ainda eu tenho certeza que todos nós, todas as pessoas que estiverem ouvindo aqui, têm aqueles pequenos vícios, aquelas pequenas coisas que ainda são paixões, né? Digamos assim, que ainda nos comprazem, né? Mesmo que a gente saiba, Exato. que é errado, a gente sabe que é errado, mas ainda não fazemos, né? É Então, verdade. mas acho que o principal ponto é esse, para mim, acho que vira a chave, vida futura, né? E até essa questão da vida futura, sem me alongar muito, ela é muito consoladora, porque eu fico pensando muito assim, hoje eu penso muito nos meus pais, né? Meus pais já estão entrando aí quase na casa dos 80, minha mãe já tem 76, meu pai é de 51, meu pai já está com 73. Então, assim, eu vejo que eles já estão eu falo para eles, eles já estão numa reta final aí, ó. Eu falo, eu falando para minha mãe, Mais para lá do que para cá, né? eu falei para minha mãe cheia de coisa, eu falei, nossa, tu tá ruim, hein? Nossa, tá quase indo aí. Ela, eu tô quase indo nada, mas eu tenho muita coisa para fazer aqui. Tá Mas eu, vendo que legal? mas eu penso muito neles e penso assim, porque eu acho que quando eu era mais novo eu sofri um pouco com essa questão de que meus pais vão morrer.
talvez acho que todo mundo passa por isso, né? Assim, Passa. quando eu era criança, eu lembro disso. Eu lembro quando eu era criança, cara, assim, sei lá, 8, 9, 10 anos, eu tinha essa coisa assim, nossa, se minha mãe morrer e tal. E hoje eu tenho uma perspectiva assim, não é que se meus pais morrerem eu não vou sofrer. Óbvio que eu vou chorar, vou ficar triste, mas eu acho que eu não vou ficar, não vai me derrubar. Não vai me derrubar, Exato. porque eu já tenho essa perspectiva. Acho que isso é uma coisa que já está. Eu acho que eu já interiorizei essa questão de ser espírita, de viver o espiritismo e de que, cara, isso aqui é um momento, né? E que a gente vai se encontrar daqui a pouquinho e que eles vão estar lá nos apoiando, né? Vou lá, mas não, eu vou ficar triste, poxa, eu gostaria, mas eu vou entender. Assim, entendeu? Acho que é uma coisa que para mim mudou essa chave. Ótimo. E aí vou aproveitar para problematizar o Ed contigo, Antônio, que o Ed falou ali da questão dos seres espirituais. Você não acha que assim todas as outras religiões, aliás, a maior parte das outras religiões, inclusive as denominações cristãs, quando falam de um céu, do inferno, eles também não estão falando que a gente é alma e vai para algum lugar depois? O que que a visão espírita de seres espirituais tem de diferente de outras doutrinas cristãs, por exemplo? Eu acho que, É, vamos pegar aí, por exemplo, católicos, né? Assim, isso que eu estou fazendo não é uma crítica, tá? É uma análise, né? O que que o católico fala ali? A gente tem essa questão do céu e inferno, né? Então, céu e inferno, purgatório, né? Acho que todo mundo acredita, talvez, quer dizer, todas as religiões cristãs tenham essa crença aí na destinação, mas o que vai variar é o que vai acontecer. Vai ter a vida após a morte, mas são as destinações, né? Eu acho que esse é o ponto que vai ter essa diferença entre as crenças, né? Assim, da vida, do que vai acontecer, né? Ou eu vou pro todo universal, ou eu vou me juntar, né, para uma massa única, ou eu vou ficar ali eternamente no inferno, ou eu vou pro purgatório, né? Então cada um, tem seres espirituais, tem, beleza. Mas a forma que a gente interage, né, com esse destino final, que eu vejo que é diferente, né? Talvez, claro, a gente tem o budismo, que talvez tenha uma linha um pouco mais parecida, né, com o espiritismo, que tem essa crença mais é, de uma vida posterior, tal. Acho que eu teria que me aprofundar mais também para falar sobre o budismo, né? Mas a gente sabe que Sim. existem essas outras linhas, né, o próprio Umbanda, né, o Sim, mas Candomblé, como é para a doutrina espírita? O que que são esses seres espirituais que ele falou? são espíritos como nós, né? Só mudam as denominações, né? Então somos todos espíritos, mas a gente só adota, cada um adota de um nome, né? Adota uma denominação, mas no fundo, somos a mesma coisa, né? Somos todos a mesma coisa. Eu acho que no fundo, estamos todos falando sobre a mesma coisa, usando nomes diferentes. Vai chegar um exato. momento em que vamos chegar num consenso. Sim. Infelizmente, as diferentes religiões no mundo, e isso nós vamos falar até de aspectos históricos, né? Elas, desde das religiões africanas, indígenas, povos indígenas, povos históricos, eles já tinham esse acesso ao espiritual, esse contato ao espiritual. E as nossas atuais religiões, que são as mais conhecidas, elas também falam do espiritual. Uns acham que apenas espíritos menos evoluídos ou espíritos maus que conseguem se comunicar. Outros acham que apenas os espíritos superiores, às vezes considerados como santos, têm poder de nos bem influenciar. Mas, na verdade, nós temos muito mais semelhanças entre as religiões do que diferenças. Só que, historicamente, as diferenças nos separam, nos jogam um contra o outro e, às vezes, até guerra, né? Mas a questão espiritual, se vocês avaliarem do ponto de, de vista espírita, nós hoje somos espíritas, mas já fomos muitas vezes espíritos de outras religiões. Inclusive, tivemos muitas e muitas experiências em uma religião Y, X, Z. Estamos trazendo ainda essas informações todas, esse sincretismo religioso, com perdão da palavra, é o que vai transformar todas as religiões do mundo em um único conhecimento verdadeiro. E a ciência vai nos ajudar a isso. Aí está o grande caminho da ciência e da filosofia. Sair aparando essas arestas e provando toda essa comunicabilidade, aquilo que é duvidoso um dia vai ser provado tecnicamente, nós vamos ter aparelhos que todo mundo vai poder comprovar, e assim como a doutrina espírita vai evoluir para se adaptar às realidades, que a ciência vai nos provar
de forma categórica, as outras religiões também vão passar por isso. Esperamos que esse processo seja pacífico, seja sereno, para que a coisa corra como deve ser. E aí, aproveitando, Ed, eu também queria problematizar a Vou só fazer um perspectiva. adendo aqui na fala do Ed, só para complementar rapidinho. É porque o Ed falou essa questão de outras, que já tivemos outros credos, outras religiões e tal. E eu estava me lembrando aqui que, mesmo eu nasci em família espírita, nasci dentro do centro espírita, mas eu frequentei muito a igreja católica na minha infância, na minha adolescência, porque eu frequentava um centro lá no Rio, que era um centro pequeno, e ele tinha poucos jovens. E eu tinha muitos amigos que frequentavam uma igreja lá próxima da minha casa, que era a Igreja Dom Bosco. E aí eu tinha um grande amigo meu, Rodrigo, mora lá no Rio, e ele ia no centro espírita, ele participava da juventude, mas ele era mais católico, digamos assim, né? E ele me levava à igreja. Tipo assim, mas eu já fiz teatro no altar da igreja, cara. É a sua cara, é a sua cara. Participava de teatro no altar da igreja, o grupo de teatro da igreja, eu era do grupo, cara, mas era engraçado, porque às vezes eu acho que eu falava assim, gente, mas eu sou espírita e tal. O povo me olhava assim, que o povo sabia que eu não era da igreja, mas eu estava participando lá. O cara tá fazendo aqui, velho? O que que esse garoto, né? O que que esse garoto tá É fazendo? isso. Tal? Mas eu ia assim, eu ia pelo movimento, né? Pelos jovens, tal, assim. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. Ótimo. E eu ia perguntar para o Ed sobre a questão da vida futura que o Antônio falou, né, no sentido de que a gente passa a ter responsabilidade, mas a mesma pergunta, será que, por exemplo, um outro cristão que acredita que, se eu pecar, eu vou para o inferno, ou então se eu fizer, se eu for virtuoso, eu vou para o céu, também não tem esse mesmo senso de responsabilidade? Qual é o diferencial da doutrina? Então, aí que nós vamos ter dois aspectos. Quando a gente tem consciência das nossas responsabilidades, nossas consciências futuras, nós podemos ter a tendência de realmente passarmos a nos empenhar de verdade para melhorarmos, de plantar, de fazer o certo, para poder colher uma coisa melhor lá na frente. Mas também, quando você tem essa consciência que, por exemplo, nós somos eternos, tempo é infinito, e quando é infinito, qualquer quantidade de tempo tende a zero, porque é infinito, o cara pode cair no equívoco de não ter pressa. E a palavra não é pressa. Na verdade, a gente precisa se melhorar todo dia. Na nossa encarnação, a gente tem que começar ela de um jeito e sair do outro, preferencialmente um pouquinho melhor em alguns aspectos. Esse é o nosso objetivo. Tem gente que é muito eficiente nesse processo, outros nem tanto. Mas quando a gente entende que tem todo o tempo do mundo e todas as oportunidades do mundo, pode ser que a gente caia no equívoco de falar assim: vou fazer isso depois. Não vou melhorar, não vou fazer agora, eu tenho tanto tempo para fazer isso. Não, deixa para a próxima encarnação, que aquele cara, nossa, aquela pessoa é tão chata que eu não vou nem me resolver com ela agora, deixa para a próxima. A gente corre esse risco. Mas a vida futura, ela é muito importante. Mas eu ainda afirmo que o mais importante é o presente. É ali que você tem que viver, aprender, ser exemplo, iluminar, sabe? Tocar, compartilhar, é o presente. O passado um dia foi presente, o futuro lá na frente vai ser presente, mas tudo é presente em momentos diferentes dessa linha espaço-tempo. O que é mais importante? O que eu sou hoje. Qual igreja que eu frequento? Não. Qual a igreja que eu exemplifico hoje? E é com base nisso, nós não somos perfeitos, então o que a gente exemplifica também não necessariamente vai ser perfeito, vai ser compatível com o nosso nível. E a gente tem que aprender a ir burilando, melhorando. Porque se o nosso presente sempre for o melhor possível, nosso futuro vai ser perfeito. Perfeito. E aí eu É, junto, né, a perspectiva de vocês dois, né, no sentido de que vocês falaram do assunto, mas apesar de não expressar, mas o que eu acho que tem esse diferencial da doutrina é esse convite implícito a todo momento da gente se tornar pessoas melhores, né? Porque não adianta você pensar que existem seres espirituais, que existe um plano espiritual, não adianta você pensar que vai ter um céu, que vai ter um inferno, não adianta você pensar que vai ter vida futura, se vai ter outra reencarnação, se você não estiver bem vivendo hoje, né? Então, eu acredito também que é um dos maiores diferenciais da doutrina, até em termos religiosos, é esse chamado
para que a gente se torne homem de bem. Por quê? Não só porque é uma virtude ou porque a gente está fugindo do pecado, mas é porque a gente passa a entender que ao buscar se tornar pessoas, né, que buscam os valores, que buscam sabedoria, né, que buscam o autoconhecimento, o auto-melhoramento, esse auto-brilhamento que você está falando, nós vamos ser os primeiros a gozar das consequências positivas, que é a felicidade, que é um bem-estar, e esse bem-estar individual, ele vai aos poucos contaminando, né, vai influenciando quem está ao Isso, nosso redor, né? Então, eu acho que é um grande diferencial. Mas esse convite muito também, bem né, colocado. tem que se tornar algo natural, né? Assim, alguma prática natural, e não algo que eu vou fazer para usufruir de, de uma benesse futura, né? Então, eu acho que a gente também tem que tentar se conscientizar disso, né? Assim, poxa, eu pratico bem não porque eu vou receber de volta, né, de alguém, mas porque eu gosto, porque eu acho legal, porque me faz bem, né? Mas claro que talvez no início, né, a gente também não é tão bonzinho assim, né? Talvez no início a gente Não, precise de uma motivação é, material, alguma coisa assim, ó, pô, você vai receber lá, você vai ser bonzinho, você vai receber lá no céu alguma coisa, né? Lá na frente você vai ter uma vida futura melhor. Então, às vezes eu estou fazendo, pensando lá no futuro, mas, né, assim, já é o início, né? Até que aquilo se torne algo de coração, né? Algo que não, não dá um trabalho, né? Porque até eu penso muito sobre isso, assim, essa questão, até que a gente, antes de começar aqui o nosso debate, a gente estava falando sobre trabalho, né? Meu trabalho, né, e mudanças, tal. Hoje eu tenho uma vida que eu tenho algum tempo que eu posso disponibilizar tal, e sempre surgem outras coisas para impedir, né, que você use aquele seu tempo disponível para uma coisa que você considera boa, né, para o bem, assim, né? Então, pô, será que eu poderia, talvez, disponibilizar uma parte do meu tempo para um trabalho presencial? Sim, mas aí o que eu vou ter que abrir mão do quê, né? Do que eu vou ter que deixar, o que eu vou ter que deixar de fazer? Será que eu estou disposto a abrir mão disso aqui que é, pô, que eu acho legal, né? Para fazer uma atividade, né, vai ajudar alguém, né? Então, é uma luta interna, assim, às vezes a gente tem depois que a gente tem que abrir mão, né? muito. Exatamente. Exatamente. A gente tem que saber selecionar as lutas, né, de acordo com o nosso processo de autoconhecimento. Por isso que quanto mais a gente estuda, mais a gente se engaja e buscando trazer esses conhecimentos que a doutrina nos traz, né, para o nosso dia a dia, para dentro da a gente vai começando a selecionar melhor esses debates, a gente vai conseguindo passar com mais fluidez, porque na verdade a gente começa a entender que nós somos os maiores beneficiários quando a gente faz essas mudanças, né? De buscar, eu esse ano vou tentar aqui desenvolver uma virtude, sei lá, da paciência, né? Quando eu busco me tornar uma pessoa paciente, o que que eu penso? Eu vou tentar identificar quais são os momentos que me irritam, né? Então eu vou tentar buscar a origem disso, vou buscar formas de tentar evitar estar naquelas situações, vou buscar alternativas para quando eu estiver me sentindo assim, eu poder fazer outra coisa. Só que no fim das contas, esse aparente esforço vai te trazer um benefício enorme, porque se você, enfim, tiver mais paciência, você vai se estressar menos, entendeu? É menos estresse, cortisona no seu corpo, né? Você vai estar mais leve, é menos chance de você acabar se contaminando e xingando outra pessoa. Então, tipo assim, eu acho que esse conhecimento de que, né, essas virtudes, né, diferente da ideia de pecado, né, aquela visão mais tradicional, contribui para você ser um ser humano melhor, e um ser humano melhor vive melhor, eu acho que é o maior incentivo que a gente pode ter para continuar perseguindo, né, persistindo aí no estudo, no O crescimento. interessante, assim, sem querer assustar, sim, o processo evolutivo do nosso melhoramento, ele vai nos tornando mais capazes, cada vez mais capazes, seja dos nossos conhecimentos doutrinários, conhecimentos religiosos, nossas capacidades de fazer o bem, de amar. E chega um momento que a gente tanta capacidade, tanto potencial de trabalho do bem, que a gente começa a receber tarefas. E essas tarefas, elas não são nada fáceis. E às vezes a gente acha que está se melhorando para ter uma vida mais confortável, mais tranquila, e acontece o contrário. A gente vai se melhorar, 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 e cada vez vai ter trabalho mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil, porque nós vamos estar mais evoluídos, entre aspas, com maiores virtudes, menos vícios, só que vamos estar mudando o foco. Eu não estou mais preocupado na minha evolução. Minha evolução vai acontecer e eu não estou preocupado com ela, porque a minha preocupação agora é todo esse potencial que eu tenho que botar a serviço de Deus, a serviço do amor, a serviço do próximo. E eu vou fazer de tudo para ir lá pegar na mão e ajudar
sem violentar consciências, para que a pessoa tenha pelo menos um caminho, acender uma luz para iluminar o caminho. Estava escuro, quem vai andar é a pessoa, mas eu vou jogar uma luz para poder facilitar ela conseguir chegar onde estão os obstáculos. Eu não vou lá pegar ela e sair carregando ela à força para passar pelo caminho. E a gente vai cada vez mais enfrentando os grandes desafios. Todos os grandes espíritos que teve na Terra, falando da Terra porque é onde a gente conhece na história e a gente vive, passaram por grandes dificuldades. O maior cara entre todos foi o Cristo. Olha a vida dele, como foi. E é o cara. Todas as virtudes que a gente conhece estão ali relacionadas. Não foi nada fácil. Foi uma nada mole encarnação. Verdade? Uma Tem coisa, programa da FEB. uma coisa que vem, É, uma coisa que vem na minha cabeça aqui é que quando a gente, para complementar, assim, a gente se apresenta como espírita, né? E coloca como espírita para a sociedade e tal, vem uma cobrança por trás também, né? E por isso que o espiritismo é responsabilidade quando a gente se coloca como espírita como exemplo, né? É engraçado que, pô, a gente hoje tem vários grupos, né, de WhatsApp e tal, né, dos mais diversos. E aí, sempre que alguém fala o que eu falo, sei lá, fala alguma besteira, aí tem alguma coisa errada, assim, aí eu tento sempre ter meus amigos que falam assim, Kardec tá vendo isso, hein, cara? É assim que Kardec ensinou, os amigos meus que não são espíritas, mas sabem que eu sou espírita, já porque fala isso, Léo. naquela época que a gente, quando a gente começou com podcast aqui e tal, você não é o, faz palestra, tal, provavelmente assim, vem uma responsabilidade, é brincadeira, né? Mas assim, é uma brincadeira que, nossa, a gente fica pensativa, né? É uma Assim, responsabilidade, uma né? responsabilidade. Mas Pois é. infelizmente a gente ainda confunde, né? O espírita com o espiritismo. E nós somos seres imperfeitos, somos muito imperfeitos ainda, na verdade. Então é natural nós sermos espíritas que têm os nossos vícios, nossos equívocos, as nossas dificuldades. Nós não temos todas as capacidades, todas as forças. E, infelizmente, às vezes, a gente até erra utilizando até a própria doutrina espírita como desculpa, né? Mas isso é um processo, nós somos aprendizes num caminho. Cara, e Acabou que a Faz gente. parte. não, e não é fácil, né? Assim, assim, realmente, É, isso que você tá falando não é fácil. Estava me lembrando aqui, últimos 3 dias aí, eu acho que minha mulher tá com TPM, né? Deve ser TPM. Porque, cara, ela tá com uma bicha que tá, parece assim, chega do trabalho, nossa, chega com um ódio. Parece que tá com ódio do mundo. Eu tava de folga em casa, né? Tal, eu não sei se isso faz ela ter ódio de mim, porque eu tô em casa, ela tá vindo do trabalho. Aí, cara, ela chega, oi, meu amor, tudo bom? Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Cara, só patada, meu amigo, até a mulher acalmar. Aí daqui a pouco vem, toda boazinha, eu falo assim, nossa, eu falo assim, cara, é difícil, cara, porque aí você vai todo bonzinho, né? Aí você toma uma de volta, aí cara, dá uma vontade de falar assim, sai daqui então. Pô, dá uma vontade de dar uma revidada, né? Assim, não, não, então não quero falar com você não, vai pra lá então. Cara, aí a gente tem que se controlar, pô, acontecer alguma coisa, tal, assim, tipo, porque eu, cara, assim, eu passei por esses dias por umas coisas que eu fiquei assim, nossa, vontade de dar uma patada de volta, né? Mas eu, assim, nessa aí não, amor, que foi acontecer alguma coisa, tá tudo bem? Não, não, nada aconteceu nada. Só tô assim pois, porque rapaz, tô assim porque eu tô assim, entendeu? Aí, né, mas é engraçado, porque assim, vê como não é fácil, porque volta na gente aquele espírito, aquela vontade de dar de volta, né? você Isso tem é. que ser benevolente, indulgente, tem que perdoar, mas tem que ser prudente. Não vai também, né? É. E Ousar da aí sorte. vem a psicologia espírita, né? Porque numa situação É, como essa, olha quanta aprendizagem você pode tirar, né? Primeiro, porque essa vontade de revidar, né, significa que o ego foi atingido. Então tem que foi trabalhar esse atingido. ego, né? E segundo, essa questão da empatia, no sentido de, pô, eu tenho conhecimento, eu sei, né, que é uma pessoa, né, que tá trabalhando, ela É, acabou de chegar de uma outra realidade. Então, você começa a fazer esse exercício, né, de tipo assim, não é tudo sobre eu. Vamos tentar imaginar fazer esse exercício, né, de tipo, o que, exato. que os outros fatores que podem ter influenciado ela a chegar dessa forma. Olha o Então, isso psicólogo me analisando, ó. Olha o psicólogo me analisando. você Tá está vendo? trazendo um exemplo para todo mundo aqui, e a gente está aqui justamente mostrando as vantagens da doutrina espírita, né? Que a gente consegue trazer para o dia a dia, né? A gente consegue analisar e consegue trazer todo esse conhecimento para essas coisas que nos acontecem. Então, meus amigos, a gente já arrumando aqui para o nosso final desse nosso primeiro encontro, que eu acho que a gente atingiu os objetivos parcialmente, a gente no próximo a gente continua mais especificamente sobre o século XXI, mas eu acho que foi muito bacana essa troca a gente trazer esses pontos, né?
sobre o que é mais importante, né? Sobre essa doutrina que faz parte da nossa vida há tanto tempo. E aí eu queria abrir para as considerações finais aí. Antônio, quer? Para variar, né? Que você sempre começou pelo Ed, né, cara? Agora você vai começar. É, eu Não, sou você é o nosso justo. anfitrião, você é Eu o sou nosso justo. anfitrião. Agora você vai começar comigo, né? Não, eu acho que, primeiro falando sobre o projeto, né? A nossa ideia é retomar esse projeto, né? Agora com mais pessoas, naturalmente, a gente vai ter mais força para continuar. É muito mais difícil você fazer sozinho do que você fazer em grupo, né? Até eu tenho uma empresa que eu mexo com concurso e tal, e assim, a nossa empresa está junto até hoje porque nós somos 5, 6 pessoas. E isso ajuda muito, né? Então, da mesma forma que eu acho que nós juntos vamos conseguir fazer uma atividade aqui, aos poucos vamos moldando, chegando no formato ideal, né? Mas dentro do que a gente conversou hoje, né, cara, assim, é um tema amplo, né, que dá para a gente ir para vários caminhos, né, para várias alternativas, mas pensando no espírita, né, espírita do século XXI, né, o que me vem à mente agora é precisamos cada vez mais estudar, né? O espiritismo ele é infinito, né? Ele tem muita informação, tem muita coisa. A literatura espírita tem muitas obras e o espírita responsável ele precisa se debruçar. Eu acho que eu tive esse insight, né? Não que eu tenha conseguido colocar em prática ainda, mas já há alguns anos eu tenho tido esse insight na minha mente, talvez por alguma influência espiritual, né? Talvez sejam os amigos espirituais me orientando de que você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que sair da superfície e você tem que aprofundar, né? Porque às vezes eu acho que a gente fica muito ali na superfície e falta um pouco de aprofundamento, né? Então, para mim, como espírita do século XXI, né, eu acho que a principal mensagem que eu traria é: vamos estudar, a gente precisa se aprofundar, porque a gente não sabe nada ainda. Ótimo. É uma dica que fica para todo mundo, né? E você, Ed, o que que você tem para contribuir? Ah, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, sendo acolhido nesse projeto. Esperamos tentar, né, contribuir, contar com a ajuda dos ouvintes, das pessoas que estiverem acompanhando o canal. E assim, nós vamos trazer esse tema, trabalhar o que é ser espírita no século XXI, e fica até um convite para nós entendermos quem somos nós hoje, quais são as nossas capacidades, nossas limitações, como eu vejo o mundo. Com base nisso, nós vamos saber que tipo de espírita nós poderemos ser, nós iremos ser, né? Como nós vamos externalizar a doutrina espírita que conhecemos. E realmente o processo do conhecimento do estudo é fundamental. Nós precisamos tentar cada vez mais aprender o máximo sobre as coisas, e a doutrina espírita não fique fora disso. Tem um ditado que diz que a, quem melhor planeja, melhor improvisa, porque ele sabe todas as consequências de determinados atos, ele já tem o conhecimento, sabe se eu mexer essa peça vai acontecer isso. Acontece uma situação inesperada, ele está capacitado para melhor improvisar. E a vida é isso, a vida é desafiadora. A gente planeja a vida para ser assim, assim, assado, vem tudo diferente. De uma hora para outra, a pessoa exerce o seu livre-arbítrio e muda todas as peças do jogo. E com o conhecimento que nós estamos constantemente adquirindo, compartilhando, absorvendo, nós vamos estar mais capazes para improvisar. E improvisar no caminho mais adequado possível, em sintonia com Cristo. Excelente. E aí eu fecho com esse verbo improvisar, que soma um pouco a ideia do Júnior sobre o estudo, né, para a gente transformar a doutrina numa doutrina viva, né? Porque a gente só consegue improvisar e o estudo ele só vai fazer sentido e contribuir nessa improvisação à medida em que a gente entende e a gente consegue aplicar o que a gente está estudando. Então essa é a nossa proposta. Também estou muito feliz e animado para os próximos encontros, para as próximas conversas. Quem estiver ouvindo, tiver alguma sugestão de tema, ou quiser colocar aqui, quiser comentar o que, que acha que é ser espírito no século XXI, o que, que tem de, de, de diferencial para a gente poder eventualmente, né, especificar, aprofundar num próximo encontro, comente aqui. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela partilha. Isso aí, pessoal. Nós Valeu. agradecemos. Juntos. Até a próxima. Muito obrigado, Até. gente. Fique com Um Deus. Paz e luz abração. a todos.